Olá, gente! Então vamos para mais um vídeo da disciplina de Morfologia Vegetal e o tema dessa videoaula vai estar sendo, dessa semana, a Morfologia Floral. Então essa é a parte 4 dessa aula de Morfologia Floral. Então, para quem perdeu alguma das outras 3 partes, eu vou deixar um link aqui em cima contendo, a playlist completa de Morfologia Floral. Então, nessa quarta parte, nós vamos ver um pouco dos verticilos protetores. Então, essa é a última parte, que vai sair essa semana, porque morfologia floral é uma aula grande e importante. Então, eu dividi em 2 semanas. Então, nessa primeira semana, nós vimos um pouco da parte mais geral, introdutória sobre flor, diagrama, fórmula floral, e então vamos ver agora a parte de verticilos protetores. E aí na semana que vem fica só para os verticilos reprodutivos. Então, só para falar classificações mais específicas relacionadas ao gineceu e ao androceu. Então, nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre cálice, sobre soldadura das peças do cálice, sobre duração do cálice, além de sobre a corola, com pré-floração, soldadura e tipos de corola. Essa questão de pré-floração e de tipos, eu vou tratar aqui na corola, mas no fim das contas também serve para classificações de cálice. Só que acaba que é muito mais usado, e falado quando você está tratando de corola do que de cálice. Mas vários dos tipos de corola servem para a morfologia do cálice e a pré-floração a mesma coisa. Então tenho isso em mente. Tá, então uma primeira classificação do cálice é quanto à soldadura das suas peças, Então você pode ter um cálice que é chamado de gamosépala ou sinsépala. Então um cálice que é gamosépala ou sinsépala, ele vai ter as suas sépalas unidas, soldadas, meio que formando um tubinho. Então aqui você tem um exemplo e você tem as várias sépalas dele aqui, então são 5 sépalas e uma está grudadinha na outra. Então você tem um cálice que é gamosépala ou sinsépalo. E por outro lado, você pode ter um cálice que as sépalas elas são livres. Então aqui dá para ver, que as sépalas são separadas umas das outras. E aí, nesse caso você tem um cálice chamado de dialisépala ou apossépala, que vão possuir as sépalas livres. Então, uma outra classificação importante do cálice é sobre o que acontece com ele após a fecundação. Então, a flor, ao ser fecundada, várias partes dela vão sofrer modificações, e o principal é que o ovário vai se desenvolver num fruto. Então, as sépalas, muitas vezes, elas continuam presentes no fruto já desenvolvido. Então, essa classificação da duração da sépala tem muito a ver com isso. Então, pode ser um cálice classificado como caduco, persistente, marcescente, ou acrescente. Sendo que até esse marcescente e acrescente acaba que sendo meio que subtipos ali do persistente, tá bom? Então, o primeiro tipo é o cálice que a gente chama de caduco. Então, o cálice caduco, ele é um cálice que depois que você tem o fruto, desenvolvido, o cálice não está presente nesse fruto. Então, às vezes tem ali uma cicatriz, mas você não vai ter ali peças mesmo que eram o cálice anteriormente. Então, o cálice em algum momento ele vai secar e cair ali entre o que era a flor, e o fruto já desenvolvido. Um outro tipo de cálice é o chamado de cálice persistente, que é aquele que depois que o fruto se desenvolveu, você ainda vai encontrar o cálice ali ligado a esse fruto. E esse cálice ele basicamente está da mesma forma que ele era quando ele estava presente na flor. Então ele persiste e permanece mais ou menos inalterado. Então o cálice persistente. E aí você tem alguns nomes que são relacionados a cálices que continuam presentes no fruto, mas que sofrem modificações. Algumas vezes você vai ver isso só como cálice persistente também, mas acaba que tem subclassificações desse cálice persistente.
Então você pode ter um cálice que é chamado de marcescente, que é um cálice que além de estar presente no fruto, ele acaba que não está igual ele era antes. Ele acaba que ele dá uma secada, então ele é um cálice que fica sequinho após a fecundação. Então um exemplo bem clássico disso é a goiaba. Então na goiaba você ainda vai ver aquele cálicezinho presente, mas ele não é igual ao que estava presente na flor. Ele já está ali mais marronzinho, mais durinho, então ele já tem aquela cara meio de sequinho. E um outro tipo de cálice é o cálice que a gente chama de acrescente, que é aquele cálice que além de estar presente no fruto, então ele tinha um tamanho ali na flor, e depois que a flor é fecundada, esse cálice ele continua a crescer, então ele vai ficando cada vez maior. Então o exemplo mais típico que a gente tem disso é um fruto que a gente chama de physalis, né? Então você vai ver aqui que esse cálice aqui dentro, o fruto está aqui dentro. Então o cálice ele continua a crescer e ele recobriu todo o fruto quando esse fruto está desenvolvido. Sendo que quando está na flor, não, o cálice está ali num tamanho menor. Então esse cálice não só ele persiste na flor, como ele continuou crescendo e nesse caso até cobriu o fruto como um todo. Então esse é um cálice que a gente chama de acrescente. E aí a gente vai um pouco para falar da corola. Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre pré-floração. Então primeiro é importante também, igual eu tinha comentado, falar que essa pré-floração ela também serve para o cálice, mas normalmente essa nomenclatura está ligada à corola. E o que é a pré-floração? Então é a disposição das pétalas no botão floral. Então eu trouxe aqui ilustração de várias dessas e eu não vou entrar muito no conceito não, porque eu acho que a gente já tem bastante coisa aí para ver de morfologia floral para vocês acompanharem, mas é importante saber o que é a pré-floração, né, que é essa disposição nos botões florais, talvez aprender alguns exemplos. Então aqui só para entender a lógica, né? Então você vê aqui, por exemplo, o valvar, né, você tem as peças todas assim meio que uma pétala não recobre a outra, você vê que elas estão isoladas. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que ela ainda tem nessa curvatura maior e também tem essa separação maior. Aqui já não, você vê que você tem partes que estão mais externas e partes que estão mais internas. Aqui você vê que tem peças totalmente mais externas, como essa. Tem peças que são internas a outra, mais externas a uma segunda. E uma peça aqui que é totalmente interna. Então você vê que isso tem suas variações aqui também. Aqui você vê uma que cada pétala é interna à anterior e externa à seguinte. Então aqui você vê que uma parte está interna, uma parte externa, uma parte interna, uma parte externa. E aqui também é uma variação, semelhante a essa daqui. Você tem peças que estão mais externas a tudo, peças intermediárias, né? Então também só para entender. Então tem muito a ver com que partes das pétalas estão externas ou internas às outras. Essa é a disposição da pré-floração. Então uma outra classificação das pétalas, assim como funciona para as sépalas, é sobre a soldadura dessas pétalas. Então uma corola onde as pétalas elas estão soldadas uma na outra, formando aqui um tubo, como no IP, é uma corola gamopétala ou simpétala. Então essas pétalas elas estão unidas. Ao contrário disso, você tem uma corola que é chamada de dialipétala ou apopétala. Então que essas pétalas elas vão estar livres. Bom, então as pétalas elas não vão estar ligadas umas às outras. E agora a gente vai entrar em vários tipos de classificação de corola. Essas classificações algumas vezes valem para o cálice também, mas a corola acaba que tem muito mais formas possíveis do que o cálice. Então o primeiro tipo é a corola chamada de crucífera, que ela é em forma de cruz, né? Então são de flores tetrâmeras essa corola crucífera. Você também tem uma corola que é chamada de rosácea, que ela tem 5 pétalas e que elas têm as unhas curtas. Então você vai ver que em algumas flores as pétalas
elas acabam que tem um estreitamento próximo à base. Se esse estreitamento, né, que é chamado justamente de unha, é curto, você tem uma corola, nesse caso, de rosácea. Um outro tipo é uma corola que ela também tem 5 pétalas, mas essas unhas são longas e as pétalas elas têm esses recortes, né, que é chamado de lacinulada. É uma corola cariofilácea. Então esses três aqui eu trouxe juntos, que além delas, né, todas elas serem corolas de alipétalas e actinomorfas, ou seja, corola onde as pétalas não estão soldadas uma na outra e tem a simetria radial, mas além disso, elas todas são típicas de alguma família de planta. Então, essa corola é típico da família Caryophyllaceae. Essa aqui é típico da família Rosaceae. E esse daqui é típico da família Brassicaceae, que era chamado anteriormente de Crucífera. Um outro tipo de corola, né, que aqui no caso é de alipétala, mas essas têm simetria bilateral, né, são flores zigomorfas. É a corola orquidácea, que é uma corola que uma das pétalas é diferenciada das outras e é chamado de labelo. Então essa aqui é típica das flores da família das orquídeas. Um outro tipo de corola que também tem uma pétala diferenciada é a corola papilionada. Então você tem uma pétala diferenciada, né, que é essa grandona aqui chamada de estandarte, duas laterais que são chamadas de asas e duas mais internas que estão unidas que são chamadas, né, de carena ou quilha. Entrando agora em corolas que são gamopétalas e actinomorfas. Então você tem uma corola chamada de rotácea, que é quando as pétalas elas estão unidas mais na base, né, e o ápice, né, que é mais chamado de limbo muitas vezes, ou lacínio da corola, é bem livre e é plano. Você também tem uma corola chamada de tubulosa, que é uma corola onde as pétalas estão soldadas, formando um tubo bem estreito e mais ou menos de mesmo tamanho ao longo do tubo todo. Um outro tipo de corola é a corola infundibuliforme, onde a flor vai ter uma forma aproximadamente funil. Então, ela tem, né, a parte mais apical da corola mais aberta e ela vai se afinando aos poucos e tem uma parte que é um tubo bem estreito próximo à base. Além disso, você tem uma corola que a gente chama de campanulada, que é em formato de sino, que o tubo ele já é largo desde a base e acaba que alarga mais um pouco ali próximo da parte que abre. Então todas essas são corolas gamopétalas e actinomorfas. Mais alguns tipos de corola gamopétala actinomorfa incluem a corola urceolada, que ela vai ter a forma aqui de urna, não de sino, e que ela vai ter o tubo mais estreito no ápice, né, e na base. Então uma corola em forma de urna, né, desculpa aqui pelo erro, que é chamada de urceolada. Além disso, você tem uma corola que a gente chama de hipocrateriforme, que ela tem um tubo bem alongado e fininho e no ápice um limbo grande e plano, que é esse aqui. Então você tem esse limbo plano e aqui, né, é a entradinha de um tubo que é bem fininho e longo. Outros tipos de corola incluem, né, corolas que são gamopétalas e, nesse caso, zigomorfas. Tem a corola labiada, que ela é tubulosa, mas aí na parte que abre ela divide em dois lábios, né? Então um lábio superior e um lábio inferior. Então aqui é o tubo e aí você tem um lábio superior e um lábio inferior aqui. E um caso especial dessa corola labiada é a corola personada, né? Que também tem esse tubo, tem os lábios, só que o lábio inferior ele acaba que dá uma recurvada e com essa recurvada a abertura do tubo, né, que é chamado de false, ela acaba ficando recoberta. Outras corolas gamopétalas e zigomorfas incluem as corolas liguladas, que é quando você tem um tubo bem curto e aí todas as pétalas elas estão soldadas para um lado
formando uma estrutura que tem o formato mais ou menos de uma língua, então por isso que é chamada de ligulada. E também tem uma corola que é chamada de digitaliforme, que é em forma de dedal. Então essa daqui é uma corola que tem um tubo, né? Que já é meio aberto desde a base, parece um pouco com a campanulada, só que aqui nesse caso é uma corola zigomorfa, e a campanulada era uma corola actinomorfa. E por último você tem uma corola, né, sem simetria, que normalmente é chamada de anômala, né, porque ela é uma corola assimétrica, como esse aqui, exemplo da cana índica. Então, com isso, a gente encerra essa série de vídeos dessa semana sobre essas flores. Mas na semana que vem a gente vai continuar na mesma playlist de flor, só que eu dividi em 2 semanas pelo conteúdo ser extenso. Então, na próxima semana, a gente vai continuar vendo flor, mas focado no androceu e no gineceu. Não esqueçam, então, da atividade de revisão que está presente no AVA da semana. Então, atividade de revisão 7. Espero que tenham gostado das aulas dessa semana, né? A gente sempre está tentando modificar e melhorar essas aulas. Deixe aí algum comentário do que tenham achando, ou me manda e-mail, entre em contato comigo para falar o que tem gostado ou não gostado. Qualquer opinião eu acho importante. Sinto falta de ter mais interação com vocês. Eu vou deixar então novamente um link para a playlist completa da aula de flor, assim como para mais um vídeo dessa disciplina de morfologia vegetal. E a gente se vê então na próxima semana. Até mais. Tchau.